Programa Vida e Saúde de volta com você mais uma vez. A gente está aqui falando sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre como a gente percebe dor, sobre áreas de atuação, como é que o neurologista pode te ajudar, como o psiquiatra pode te ajudar, como os dois e outros profissionais podem também interagir para buscar saúde de uma maneira... Talvez não plena, porque a gente está nesse mundo de pecado, né, gente? Mas o melhor possível, Dr. Kleber. É o mais integrado possível, né? Lembrando que a gente carrega uma história de gerações anteriores, uma história pessoal e o que a gente constrói daqui para frente. É isso aí, é isso aí. É o que a gente constrói daqui para frente, que é o que a gente tem controle agora. É importante entender o que está lá atrás? É sim, para a gente também entender e aplicar e buscar a saúde de uma maneira mais pontual. Mas daqui para frente é o que a gente pode fazer, é o que a gente vai fazer até pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Mas agora eu queria dar uma virada na conversa, gente. Porque a gente falou aqui sobre o funcionamento do cérebro, sobre como a gente recebe ou percebe essas dores, mas eu quero saber qual é a neurociência ou a ciência neurológica por trás da espiritualidade. Vou perguntar para o Dr. César primeiro, qual é a sua visão? Por que a gente ainda... E graças a Deus a gente está conseguindo olhar cientificamente para a espiritualidade de uma maneira muito boa, muito ampla, doutor. Eu fiquei muito feliz, anos atrás, fui a um congresso de psiquiatria e estava assumindo o novo presidente mundial da Associação Mundial de Psiquiatria. Era de um país diferente aí, não é tradicional Estados Unidos ou França ou tal. E ele, quando definiu saúde, ele disse saúde é bem-estar físico, mental, social. A Organização Mundial da Saúde meio que para ali, né? Mas ele colocou o espiritual. Eu fiquei contente. Eu fiz um curso de pós-graduação na Santa Casa do Rio de Janeiro, anos atrás, sobre psicoterapia breve, neurociência, e o coordenador é o professor Jorge Alberto Costa e Silva, que foi o chefe da cadeira de psiquiatria da UERJ e foi também presidente mundial da psiquiatria, da Associação Mundial de Psiquiatria. E conversando com ele também, ele colocou essa dimensão espiritual. Quer dizer, quando Deus fez ser humano, Deus fez ser humano com essas dimensões. O ser humano, independentemente de religião, ele é espiritual. A espiritualidade está na natureza humana. O ser humano precisa adorar alguma coisa, seja a comida, seja o sexo, seja romance, seja cocaína, seja Deus, criador do universo. O ser humano tem essa necessidade de adorar alguma coisa. Então, isso é uma coisa intrínseca. Por isso que, hoje em dia, a ciência e a neurociência têm evoluído bastante. Tem vários cientistas no mundo. Um dos que estuda bastante essa conexão entre saúde e espiritualidade é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Dr. Sloan, tem outros. Pargament também estuda isso. Ou seja, para a pessoa ter saúde, ela precisa também desenvolver a espiritualidade. Dr. Kleber, pode falar, que eu sei que o senhor está aí confabulando muitas coisas. Só pensar uma coisa, assim, eu gosto muito de um livro teológico que eu li há muitos anos atrás, que fala uma coisa interessante, que não existe a palavra alma escrita na Bíblia. A principal palavra que é utilizada para se referir às pessoas, a palavra significa integridade de corpo, mente e espírito. Essas três coisas, digamos assim, essa trindade humana, corpo, mente e espírito, são indivisíveis. Se o corpo sofre, a alma e o espírito sofrem. Se o espírito sofre, o corpo e a alma sofrem também. Então, assim, nós não somos novamente uma perna, um pé. Ou só um corpo, ou só a parte mental. Pois é, assim, quantas vezes não tem uma pessoa, teve uma fratura na perna, mas está bem, está caminhando e tal, e está deprimida, não consegue superar aquilo. E outra, uma pessoa amputada que toca a sua vida. Qual é a diferença? A diferença será que é só na questões físicas, pessoais? Não. A diferença também é na espiritualidade. E aquilo que nos faz seres humanos é a possibilidade de relacionar com o Supremo e com o Eterno. E a gente só consegue relacionar com o Supremo e com o Eterno através dessa compreensão da espiritualidade. É óbvio que você tem que ter uma estrutura de cérebro, com uma estrutura de cérebro preservada para você conseguir desenvolver isso. Mas as pessoas
elas são seres espirituais. E é interessante que eu gosto muito uma frase que Jesus disse, ele falou assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Então, eu fico assim intrigado, por que alguns de nós, seres humanos, não respondemos à espiritualidade e outros respondem à espiritualidade? É o que o Dr. Kleber falou, por que a pessoa que está normal fisicamente, só tem uma dorzinha no joelho, ai, fica travado, está doendo meu joelho, não consigo fazer nada, e a outra é amputada, não tem as pernas, está vibrando e produzindo. Então, você vê, na Bíblia tem aquela experiência, 10 leprosos procuraram Jesus para a cura. 10. Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Então, esse um que voltou para agradecer, ele teve muito mais do que a cura física apenas de uma doença, né? Enfim, dermatológica e tal. Ele teve uma cura espiritual, teve um discernimento espiritual. Então, é muito importante o pessoal de casa entender isso, sabe? Eu costumo dizer com muita tranquilidade, assim, para as pessoas, o que eu faço com o meu pânico, o que eu faço com a minha depressão, o que eu faço com a minha tristeza, o que eu faço com a minha anorexia. Pô, primeiro fala com Deus, o Criador do Universo, primeiro fala com Ele. Ele é bom terapeuta, ele entende bem as coisas, né? Ele sabe lidar. Se ele achar que ele vai resolver com você, direto, de alguma forma, ele vai resolver, ponto. Se ele achar, se o Deus Criador do Universo achar que você precisa de um psicólogo, precisa de um neurocirurgião, precisa de um psiquiatra, então ele vai te ajudar a encontrar um bom profissional. Mas começa com ele, começa com a espiritualidade, começa com a busca desse transcendente. Dr. Kleber comentou aqui, pincelou, mencionou a palavra boa estrutura cerebral. Mas às vezes a gente, pelos nossos hábitos, pela nossa história, pelas nossas gerações, a gente vem causando estragos nessa estrutura. A neuroplasticidade talvez seria uma... Explica pra gente o que é primeiro, doutor, e como é que ela poderia, de repente, atuar nesse contexto de espiritualidade. Tá. Existe umas palavrinhas que são meio que da moda, que são meio que mágicas se tornam, como por exemplo, célula-tronco. O cérebro talvez seja a estrutura corporal que mais tem célula-tronco. Só que certos danos cerebrais, elas não conseguem ser reparados porque a estrutura de conexão está danificada. Mas assim, a gente produz célula-tronco o tempo todo. E o que a gente faz com isso? Se você tem hábitos ruins, se você tem uma circuitaria toda viciosa, numa coisa deletéria, a tua organização dessas células-tronco vai ser feita assim. Isso não é causadismo, entende? Isso não é dizer que você está condenado a ser isso, porque o que a gente mais viu, inclusive a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que tiveram uma vida do mal e que depois, de repente, mudaram e foram salvas. O quê? O que aconteceu? As pessoas foram buscando relacionamento e de repente ela consegue modificar a estrutura. Agora, é óbvio, a gente facilita ou dificulta esses processos a depender de como que a gente conduz, do que a gente herda e do que a gente conduz. Agora eu me lembrei daquele verso, a nossa produtora até colocou aqui pra gente, né, que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, não é? A gente tem aqui, gente, quero convidar vocês mais uma vez para vir aqui, a gente tem aqui uma imagem bastante representativa aqui de uma pessoa tentando avançar, mas a sua mente, talvez as suas crenças, os seus hábitos estão amarrando, de certa maneira até pesando na vida dessa pessoa, porque talvez o cultivo de pensamentos, o Dr. César sempre traz isso aqui, cultivando pensamentos, ou dando rédea aos pensamentos negativos, pensamentos ruins. Realmente, nós vivemos em épocas em que a nossa sociedade, né, ela está refém do que a gente assiste, do que a gente lê, do que a gente come, do que a gente faz ou não de atividade física. Eu vou até revelar aqui, porque isso está aqui, né? E isso vai resultar em consequências, né? É interessante que eu gostei do Dr. Kleber falou no bloco anterior, né, que a mente não é o cérebro. A mente está no cérebro. Como é que seria isso? Porque a gente sabe que a gente se torna mais parecido com aquilo que a gente mais contempla.
E os nossos pensamentos têm muito que ver com aquilo que a gente vai sentir, né? Por isso que é importante a gente pensar no pensamento, o que eu mais penso. Naquilo que eu mais penso frequentemente, isso determina muito a minha conduta. Por isso que eu preciso aprender a administrar os pensamentos, né? Mas tem de deixar solto e ficar preso por pensamentos que podem ser trágicos, catastróficos, de desesperança. Porque a gente tem até um cérebro aqui parecendo um terreno que não foi trabalhado, um jardim que não foi trabalhado, doutor. Onde está crescendo ervas daninhas, realmente parece que é fácil a gente não fazer atividade física, não exercitar o altruísmo, parece que isso é natural da gente. Assim, por exemplo, tem pessoas que exercem a preguiça de uma forma diferente. Elas exercem preguiça fazendo um monte de atividade física, mas elas têm preguiça, utilizam atividade física por causa da preguiça relacional. Elas fazem isso daí para não ter relacionamento com outras pessoas, para não construir. Tem gente que, em vez de, por exemplo, ter atividade com seus filhos, não, vai para a academia para poder fazer atividade. Ou seja, até mesmo uma atividade física, ela pode ser uma atividade preguiçosa de obesidade. Uau! Então, assim, o mais importante é o seguinte, isso daqui é o que está sendo construído. O cérebro, como estou lembrando, cérebro e mente são coisas integradas, sim, mas são diferentes. O cérebro pode ser construído para você ter uma mente melhor. Tá, importantíssimo isso. Acho que eu preciso passar aqui para cá, porque a gente ainda tem mais Você falou aquele texto bíblico, né, que Paulo falou, inspirado por Deus, de que a nossa luta na vida, no dia a dia da vida, não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. O que significa esse texto, né? Esse texto significa isso, significa que as nossas dificuldades nas relações de trabalho, na comunidade religiosa, na família, não é só uma questão biológica nem psicológica, tem mais do que isso. Né? Então tem alguma coisa no ar a mais, além dos aviões de carreira. Isso é que a Bíblia está falando. Então tem uma guerra espiritual, seja no mundo político, né, com a corrupção, seja no mundo até dos conflitos de interesse, no mundo científico, né, na nossa família. E tem uma guerra, a gente tem que estar atento para isso. Jesus falou assim, seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Né? Perceba isso aí. A gente tem que perceber isso, primeiro dentro de mim mesmo, né? Eu percebo, né? Paulo tem uma passagem de Coríntios maravilhosa, ele fala assim, aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que levanta onde? Aqui dentro de mim. Então, muitas vezes eu percebo que vem um pensamento mal, eu falo assim, cara, o que é isso? Da onde vem isso, né? Vem disso que a Bíblia chama de contaminação espiritual, que é a guerra espiritual, e que eu preciso estar atento para isso, para poder administrar pela graça de Deus e pela minha escolha, né? Agora, o campo de batalha, ninguém pode negar que acontece aqui. Doutor, conflito universal. A gente está decidindo o tempo inteiro se eu vou botar a roupa e vou, se eu vou ficar com os meus filhos ou não, se eu vou, o que eu boto no meu carrinho de supermercado. O campo de batalha realmente é a nossa mente. Por isso a gente está trazendo esse assunto aqui. Se eu cultivo esse terreno, ele vai florescer. Se eu deixo, vocês falaram disso aqui, é o que a gente está construindo. E dá para fazer monocultura, né, doutor César? Dá para só focar em atividade física e aí vai ser monocultura, eu não vou cultivar nada além disso. Ou eu posso fazer uma agricultura sintrópica aqui dentro, vamos falar assim. Fazer um consórcio, uma coisa que vai beneficiar a outra. Então é uma atividade física que vai me ajudar, de repente, a melhorar esses pensamentos, essa frequência de pensamentos ruins. A pessoa pode ser viciada em exercício físico, né, doutor Kleber? Né? Ela fica viciada naquele barato, né, na dopamina, enfim. Então, essa é a droga de escolha, né? Mas depois a pessoa é complicada em outras áreas da vida, como ele estava falando, né? Doutor Kleber, se o senhor tivesse que dar um conselho para os nossos telespectadores que assistiram hoje, que estão entendendo a profundidade desse assunto, física, mental, espiritualmente, qual seria o seu conselho? Gosto muito daquela passagem, entrega o teu caminho ao Senhor, mas Ele tudo fará. Assim, a entrega é uma coisa complicada. Mas é uma coisa que a gente não tem essa livre escolha. Só tem duas opções. E a gente está fazendo o tempo todo essa escolha. Se a gente entrega ao Senhor, Ele sabe o que fazer para fazer esse jardim cerebral florescer.
Maravilha. Doutor César, o senhor está aqui, o senhor sempre deixa suas pérolas em cada claramente, em cada programa que a gente dedica aqui para a saúde mental. Tem jardim que já foi adubado, que já foi florido assim, mas que hoje está murcho, está seco, está sem vida. O senhor tem uma palavra para essa pessoa nos assistindo hoje? Tenho sim. Olha, a gente tem que pensar, cuidado vocês de casa e nós, né, claro, da gente não confundir fé com sentimento. Tem muita gente sincera que acredita assim, eu fiz uma oração ontem, nossa, fiquei alegre, eu chorei, vibrei e tal, essa oração Deus me ouviu, e aí o dia que faz uma oração e não sente nada, Deus não me ouviu. Não tem nada a ver, né? Quer dizer, fé não é sentimento, fé é você acreditar racionalmente que Deus, o Criador do Universo, está ouvindo o que você diz e vai te responder no tempo dele, na forma que ele achar melhor para te ajudar. Então, agora, não confunda, né, fé com sentimento. Graças a Deus que fé que Deus não responde a nossas orações. Eu vou dizer assim, graças a Deus que Deus não escuta as nossas orações dependendo do que a gente sente. Porque se fosse assim, o dia que eu estou muito alegre, então, Deus me ouviu. O dia que eu estou triste, Deus não me ouviu. Não, não é. Tem uma passagem de Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, se não me engano. Ezequiel era um homem de Deus. Tem uma parte da Bíblia ali com o livro dele. Em Ezequiel 3,14, ele fala assim, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então ele estava com Deus, mas naquele dia, por alguma razão, estava triste. Então fé não é sentimento, pensa nisso. Muito bom, muito rica essa participação. Olha, é difícil, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vamos sim carregar momentos, nós vamos ter que olhar para áreas do nosso cérebro de maneira mais específica, outras de maneira mais geral, mas com Jesus, como o Dr. César falou, a gente consegue vencer. E a gente consegue, sim, levar uma vida melhor. Eu preciso agradecer a presença do Dr. Kleber, mais uma vez ajudando a gente, Dr. César também. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos responder dúvidas que vocês mandaram para a gente. Aproveita para ficar pertinho, porque quem sabe ele vai responder a sua dúvida aqui com a gente.